Olá a todos, começando mais um culto com vocês, espero que esteja tudo bem na casa de vocês. Nós vamos cantar juntos, como a gente faz todo domingo. Mesmo que você esteja em casa, anime seu coração pra gente cantar por aqui. Você tá animado, Lucas? Sim. Pra cantar? Sim. Você trouxe até um instrumento hoje, não é? Uhum. Que instrumento é esse? É ovinho. É um ovinho que faz ritmo, não é? E nós vamos começar cantando: Meu barco é pequeno e o mar é muito grande, mas Jesus segura as nossas mãos. Então vamos cantar isso com toda a certeza de que Jesus, Ele segura as nossas mãos e está conosco no nosso barquinho, que é a nossa vida. Sem Cristo, meu barco sem Cristo aos céus não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, aos céus poderei alcançar, aos céus poderei alcançar, aos céus poderei alcançar. Quase que esse ovinho alcançou o céu, hein? Ele subiu. Vamos cantar mais uma? Essa música diz assim, ó: Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará e Ele em amor te renovará. Então, ó, o Senhor está com você, está aí na sua casa, te renovando, alegrando seu coração. Então levanta agora, vamos cantar essa música com muita animação, porque não é para a tia Sara, não é para o Lucas, mas é para Deus. Vamos lá. Seu, hein? Uhum. Cristo amado. Ah, isso daqui parece mesmo.
É? Meu Deus. Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse tempo de música. E a última música que nós cantamos falou que Deus está no nosso meio e que é Ele quem nos salva. E a razão para a gente todo dia estar aqui cantando para o Senhor nos domingos, reunidos na igreja ou reunidos em casa ou no culto doméstico, a razão é porque o Senhor é a nossa salvação. E nós não podemos esquecer disso, que nós devemos apresentar a nossa vida todos os dias para Ele, porque a nossa vida vem dEle e a nossa vida é para Ele. Então, que você agora na sua casa também possa orar e agradecer a Deus pelo dia, pelo alimento, pela saúde, pela sua vida. Faça isso agora. Agradeça a Deus por tudo que Ele é e Ele faz. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa fonte de vida. Vamos orar, meu filho? Sim. Então, vamos orar. Você faz uma oração, pode ser? Tá. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, as crianças de todas as famílias, que até as novas que estão assistindo esse belo e lindo culto que louvamos ao Senhor todo domingo, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão doentes. E abençoe, Senhor, as crianças que estão assistindo esse culto, Senhor. E por favor, Senhor, abençoe todas as crianças do mundo. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo. O Senhor está com você. Beijo. Você fica com uma história muito bacana agora. Desliga não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem? Mais um domingo, estamos aqui, né, para ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar para a gente começar, que hoje a nossa história é sobre perseguição. Quantos cristãos não foram perseguidos, né? E assim será até a volta de Jesus. Foram perseguidos lá no passado, algumas pessoas são perseguidas hoje no nosso presente e ainda no futuro serão perseguidas, né? Por causa de Jesus. Vamos orar para o Senhor abençoar, abrir nossa mente para a gente poder entender, abrir nosso coração para poder entender mais ainda, né? A fundo. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigada, meu Pai, por toda a Tua graça sobre nossa vida. Obrigada por tudo que o Senhor faz na nossa família, com os nossos familiares, na nossa vida. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Nesse momento, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo a mente, o coração de cada criança, para que eles possam ouvir e entender profundamente o que a Tua palavra diz. Tenha misericórdia de cada um de nós e perdoa o nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? A nossa história está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 14, que diz assim, a Tia não vai mostrar aí porque sai o inverso, né? Mas nosso versículo diz o seguinte, abençoe aqueles que me perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Mais uma vez, abençoe aqueles que o perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Então, o que o Senhor Jesus pede, né, pra gente fazer? Para que a gente sempre olhe pelas pessoas que fica pegando no pé da gente, que fica sempre rindo da gente, né? Que sempre fica tirando sarro da nossa cara. Sempre tem aquele coleguinha, já viu? Vira e mexe tem aquele coleguinha chato, né? E na nossa história
tinha a Sandrinha. A Sandrinha, ela era uma menina muito crente, muito crente. E ela tinha alguns colegas muito sacana, mentirosos, viviam rindo dela, falando que, colocando apelido nela, falando que ela era a crentinha, Sandrinha crentinha, Sandrinha da escola dominical, sempre tirava sarro da cara dela. Um dia, em uma situação lá na escola, eles pediram para que ela mentisse. E ela falou, olha, lamento, mas eu não posso mentir. Eu não vou fazer isso. E aí eles começaram a rir, debochar dela, né? Taxando ela de Sandrinha a crentinha. E isso ela ficou muito chateada. E ela foi lá no banheiro da escola e ela orou e pediu, Senhor, me dá bastante amor no meu coração. Muito amor no meu coração, para que eu possa amar os meus colegas mais ainda. E que neste amor que eu tenho sobre o Senhor, que o Senhor está derramando sobre mim, eles possam perceber, diante de tudo que eles fazem, e se converter, ver que o Senhor é bom, né? Assim era a oração dela. E ela foi perseguida vários anos na escola com esses meninos chatos que existem por aí, né? Mas a oração dela era sempre a mesma. Senhor, derrama amor no meu coração, para que eu possa amar esses meninos chatos lá da escola, para que eles possam ver o teu amor em mim sobre a vida deles. E eles verem que o Senhor é bom e se converterem a ti, Senhor. Essa era a oração dela. E como Sandrinha era perseguida, né, nos nossos dias de hoje, nos dias atuais, haviam muitas pessoas perseguidas lá na época de Jesus. E nesse dia que eles pediram para Sandrinha mentir, a Sandrinha lembrou dessa história aqui, dos discípulos. Nessa época aqui, eles estavam lá dentro do templo, né, do tabernáculo, e lá estavam os sumos sacerdotes, ó. E lá, esse pessoal, esse povo judeu, eles não acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus para salvar as pessoas. Eles não criam nisso. Nessa época aqui, Jesus já havia sido sacrificado, pregado lá na cruz e ressuscitado e já estava ao lado de Deus lá no céu. Mas o Espírito Santo estava com os apóstolos e o Senhor permitia que eles operassem vários milagres, né? Por intermédio de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas começaram a ouvir falar que estava tendo curas, que havia muitas curas, né? E aí isso se alastrou por todas as cidades. E aí começaram a chegar pessoas para os apóstolos curarem em nome de Jesus. E aí, ó, os líderes religiosos, eles não começaram a gostar. Eles foram ficando irritados com essa situação, porque eles achavam que esses discípulos, que tudo que eles ensinavam era mentira, era uma grande mentira. E eles foram começando a enfezar. E aí, depois de muitas curas, que eles mesmos viam as pessoas sendo curadas, mas eles mandaram prender os discípulos. Falou, não,
vamos acabar com esse negócio, que esses discípulos estão aí pregando esse Jesus aí, essa doutrina aí, e nós não estamos querendo saber disso. Nada disso. O Messias ainda não veio, vamos prender esse povo. E ó, cadeia nos discípulos. Mas os sumos sacerdotes, lá, os líderes religiosos, esqueceram que Jesus estava com eles, né? Que o Todo-Poderoso estava com eles. E então, Jesus mandou um anjo, um anjo ir lá e soltar eles na frente dos oficiais, na frente dos soldados. O anjo foi, abriu a porta e falou: vão, discípulos, vão lá para o templo e preguem para todo mundo e falem para todo mundo que Jesus ressuscitou e que vocês o viram ressuscitado com as mãos furadas, que era um sinal que ele tinha sido pregado na cruz, né? Vão e contem para todo mundo. E os discípulos, perna para quem tem. Mesmo, você acha que algum desses oficiais aqui viu os discípulos saindo da prisão? Não. Ninguém viu nada. E depois que os discípulos saíram, a porta se fechou. Os cadeados foram todos lacrados. E os oficiais estavam todos lá, os soldados. Ninguém tinha saído. E aí, os discípulos sabiam que se eles fossem lá para o templo, falar tudo aquilo que o anjo mandou dizer para as pessoas, eles seriam perseguidos. Os soldados iriam atrás deles. Mas mesmo assim, eles falaram. Eles viram que todas as pessoas precisavam ouvir o amor de Deus. Todas as pessoas precisavam de ouvir que Jesus ressuscitou, que Jesus era o Salvador da vida deles. E o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre os discípulos, e deu ousadia, deu coragem para eles pregarem mesmo assim, né? E aí, o sumo sacerdote foram lá correndo nele e falaram: olha, vocês sabem onde que tá aqueles apóstolos lá de Jesus? Aqueles que vocês mandaram prender? Pois é, eles estão lá no templo pregando. E o sumo sacerdote, os outros, todos os líderes, reunido lá todos, um monte de homens, né? Que eles eram muitos. Falou: não é possível. Nós mandamos prender esse povo. Como que eles estão na rua? Não. Chamou o oficial dos soldados, falou: vai lá na prisão e traz aqueles apóstolos lá para mim. Quando de repente os soldados chegaram lá, o oficial dos soldados chegou lá. Cadê os apóstolos? Queixo caído. Cadê os apóstolos? Quem aqui viu alguma coisa? Ninguém viu nada. E até o oficial achou isso um começo de mentira. Mas eles juraram e falou: olha, nós não vimos nada, nada aconteceu, ninguém veio aqui, ninguém abriu essa porta dessa cadeia, dessa prisão. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E eles engoliram seco para chegar lá no sumo sacerdote e falar que, eles viraram fumaça, com medo até de a própria vida deles, né, deles mandarem matar os oficiais também, os soldados. Porque quem que ia acreditar nisso? Que ninguém foi lá e soltou, né? Só por Deus mesmo. Mas eles não estavam acreditando em nada de Deus. Então, os soldados ficaram muito temerosos do que podia acontecer com a vida deles, né? Mas eles foram lá e falaram. Aí o que aconteceu? O sumo sacerdote, lá os três,
correram lá para o templo para ver se realmente os apóstolos estavam lá. Quando de repente, o que eles viram? Pá! Os sumos sacerdotes viram os soldados lá, os apóstolos lá no templo pregando e falando que Jesus. E de repente, um começou a brigar com Pedro. E Pedro foi e falou um monte de coisa para eles. Fala, foi vocês que matou Jesus. Foi por causa de vocês que Jesus morreu. Jesus é o Salvador. Jesus é o Messias. E vocês, com a ignorância de vocês, mandaram matar Jesus. E foi falando um monte de coisa para eles. Porque o Espírito Santo deu coragem para Pedro. E Pedro falou, eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer a homens. Porque vocês não valem nada. Porque vocês não têm autoridade diante de Deus. Vocês só mandam matar as pessoas. Fazem o mal para as pessoas. E o apóstolo foi falando um monte de coisa. E vocês acham que os sumos sacerdotes aqui ficaram calados? Mandou, foi mais bravo. Muito, muito, muito bravo. E tinha um deles que falou assim, que ele era bem sábio. Chamou os sumos sacerdotes no cantinho e falou, olha, vamos fazer o seguinte, não vamos mandar matar esse povo, não. Porque esse negócio vai dar ruim. Então, vamos mandar soltar eles, manda eles para a rua, porque se o que eles estão falando realmente vier de Deus, então Deus vai permitir que eles preguem para todo mundo. Mas se isso não vier de Deus, Deus vai, acabar com esses discípulos sem que nós mandamos matá-los. Então, aí os outros dois pensou, refletiu, falou, sabe que é mesmo? Sabe que você tem razão? Não vamos mandar matar esse povo, não. Mas vamos dar uma bela de uma surra neles. Vamos, mandar chicoteá-los, para eles aprenderem a ficarem calados. E falou para eles, vocês, a punição de vocês, nós não vamos mandar matá-los, mas nós vamos mandar açoitá-los. E eles foram, chicoteados, bateram neles. E os sumos sacerdotes falaram, se vocês continuarem pregando esse Jesus aí sim vocês vão morrer. Vocês vão ganhar uma surra hoje. E bico fechado. E eles foram açoitados. Infelizmente, eles foram punidos. Mas eles não estavam se importando. Porque Jesus dava coragem para eles pregarem o evangelho a toda criatura. E eles foram muito perseguidos, várias vezes. Muitas outras coisas aconteceram com eles, mas eles não se importavam, porque Jesus dava coragem para eles, porque era melhor eles obedecerem à palavra de Deus, que era pregar o evangelho, do que obedecer a homens, mandando eles, calarem a boca. Aconteceu uma perseguição com Estevão. Estevão foi interpretado mal, e por causa que ele pregava o amor de Jesus, ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado até a morte. Mas ele falou para Jesus, no momento que ele já estava quase morrendo, que ele não se importava com nada daquilo, que o importante era ele ter pregado o evangelho e ir para junto de Jesus, né? Então o Espírito Santo, ele nos dá coragem para pregar o evangelho. E assim foi com todos eles. Muitos foram perseguidos, mas eles não se importavam.
E vocês, crianças, têm pregado o evangelho para as outras crianças, para outras pessoas que estão próximos de vocês? Vocês têm falado do amor de Jesus? Nós não podemos nos calar. Não podemos, porque hoje a gente pode pregar para todo mundo. Hoje não tem ninguém perseguindo a gente aqui no Brasil, né? Quantos missionários são perseguidos fora do país, não podem pregar o evangelho? Nós aqui não temos nada disso. Então eu espero que vocês estejam assim, como este menino, pregando a palavra de Deus para aquele primo que é bem custoso, temoso, para alguém que você está vendo que está triste. Vamos falar do amor de Jesus a toda criatura, para todo mundo que a gente puder, tá? Não se esqueçam disso. Devemos pregar o evangelho. E aqueles que nos perseguem, nós vamos orar por ele. Porque lá em Romanos, capítulo 12, versículo 14, fala que abençoe aqueles que o perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Beleza? Um grande beijo da Tia Kelly para vocês. Bom domingo. Deus abençoe a vida de cada um.